Oi pessoal, tudo bem? Estamos de volta aqui com nossos vídeos da parte de fabricação mecânica, né? Nesse caso hoje a gente vai estar utilizando o software aí de simulação para torno convencional para a gente tentar fazer o teste aí da rosca com perfil quadrado, né? No último vídeo a gente falou sobre algumas características técnicas, né? Ligadas à questão de passo, espessura, enfim. Vamos tentar fazer o mais objetivo possível o vídeo e fazer análise dessas características, tá bom? Deixa eu mudar aqui a câmera. Bom, aqui tem uma ferramenta para canal, né? Eu estou utilizando até o mesmo perfil que eu já tinha preparado para fazer aquela rosca com duas entradas, né? Que foi um vídeo aí do passado. No caso, rosca com perfil quadrado ou trapezoidal, normalmente são, né? Normalmente, né, você tem aí eixos com um comprimento maior. Né? Porque normalmente são fusos ligados à questão de transmissão, né? Então fusos assim pequenos, né? Só didaticamente mesmo, né? Pelo menos é o mais comum, né? Mas aí a gente vai utilizar essa mesma base aqui para a gente fazer de forma rápida e testar e verificar como é que, se ele simula, né? Se ele consegue simular, né? Então beleza, né? A ferramenta aqui, vamos até verificar a espessura dela. Tá, aqui foi a ferramenta de canal, utilizou. Pronto, foi a ferramenta de canal, aqui 4 milímetros, né? Então essa ferramenta aqui ela tem 4 milímetros de espessura. Esse aqui é um dado importantíssimo, 4 milímetros de espessura. O passo aqui selecionado está 3 milímetros, né? Para quem viu o vídeo passado a gente comentou, né? O passo ele não pode ser menor do que a espessura. Ele não pode ser nem igual nem menor, né? Ou igual ou menor, né? Ele tem que ser maior. Então vamos alterar esse passo aqui e colocar um passo aí diferente. Então vamos alterar aqui a câmera. Deixa eu mover aqui, né? Onde troca o passo, né, é aqui nesse seletor, né? Então vou pressionar aqui nele para ele alterar. Ele alterou aqui, foi para 6 milímetros já dá para fazer. Deixa eu ver se tem algum maior. 12. Aí ele volta para o menor e meio, 3, 6 e 12. Então a gente vai usar esse passo aqui de 12 milímetros, aqui onde tem PCH, né? É o passo aí da rosca, 12 milímetros, é uma rosca métrica, né? Aí com sentido comum, né? À direita, beleza. Então tá aí selecionado. Eu vou fazer o tangenciamento da ferramenta, vou mudar aqui a câmera, fazer o tangenciamento da ferramenta, aproximar ela aqui. Vou voltar mais um pouco aqui. Pronto, aqui tá bom. Então vou fazer o tangenciamento, vou ativar aqui a máquina. Tem que ligar ela, importante, né? Deixa eu voltar aqui, ligar aqui. Mudar aqui a câmera. Ele tá rotacionando aqui, tá rotacionando no sentido inverso. Mudar aqui a rotação. Tá aqui na rotação bem baixa, 12,5. Essa questão da rotação, né, ligada à ferramenta para usinagem da rosca, é algo importantíssimo, né? Algo importantíssimo, porque quanto mais quantidade de entrada, profundidade, né? Quanto mais características de conformação, de remoção de material, né? Normalmente você tem uma tendência ali a diminuir os parâmetros para que você possa ter uma vida útil melhor da ferramenta, levando em consideração esforço. Né? Então é importante conciliar os cálculos e também fazer alguns testes prévios para verificar ali a resistência da ferramenta conforme ali o esforço de corte. Né? A gente tem que levar em consideração que o avanço ele é alto. Né? Por exemplo, um avanço aí a gente está falando de um passe de 12 milímetros. Né? Vou até dar Quando a gente está falando de um passe de 12 milímetros, a gente está falando o seguinte, que a ferramenta ela vai entrar nesse ponto aqui, né? Ela vai chegar aqui a 180 graus, quando ela chegar a 180 graus no pico inverso ela já está com 6 milímetros, né, de distância, né, e quando ela completar os 360 graus ela vai chegar ali aos 12, né, ou seja, quando ela der um giro ela vai avançar 12 milímetros, né, então aí a tendência de esforço de corte é bem alta, né, então é algo, por exemplo, aqui no software é super tranquilo, eu posso colocar a profundidade máxima, né, não fiz nem cálculo de profundidade aqui, eu vou colocar uma profundidade qualquer, mas não tem um problema ali para fazer execução, mas na prática a gente sabe que isso aí tem que ser tem que ser utilizado com muito cuidado, né? Tem que ser bem calculado, enfim. Inclusive, com base nessa necessidade,
Vamos planejar uma série aí falando sobre roscas trapezoidal e quadrada, né? Mas assim, falando das características informativas, né? Questão de passo, profundidade, como calcular, analisar, né? Então vamos se organizar aí para fazer esse teste, tá bom? Bom, vamos fazer aqui o tangenciamento, né? Vou aproximar ela aqui, deixa eu liberar aqui os manípulos. Fazer aqui a aproximação, trazer ela mais aqui para fora e aqui aproximar ela para fazer o tangenciamento. Quando a gente fez a rosca triangular, né, tanto de uma entrada como duas entradas, quem acompanhou se lembra que o que acontece? Você vê o perfil perfeitamente, né, vê o perfil triangular, mas a questão da inclinação da rosca no software não fica bom, não fica legal, né? Não fica bem visível. Esse software visualmente ele é bem interessante e tal, mas assim na conformação da rosca ele não fica tão legal. Bom, tangenciou aqui, né? Deu para ouvir o barulho, eu vou zerar aqui. Vou afastar. E aí no caso é um detalhe, né? Um detalhe interessante. Então provavelmente aí a rosca ela não vai ficar, né? Enfim, vamos ver como é que vai ficar, né? Como é que vai ficar o perfil dela. Assim, antes de fazer aqui a execução, vamos só analisar aqui uns detalhes, né? Até para também fazer referência ao nosso último vídeo, né? O que acontece? Vou até ligar aqui para apertar o Ctrl, né? Quando apertar o Ctrl aqui ele desliga, né? Que é o seguinte. Vamos analisar aqui algumas características de como é que vai ficar a rosca, né? Exemplo, qual é a espessura do filete, qual é a espessura do filete e qual é o canal, né? Espessura do filete e canal. O que é que acontece? O canal ele vai estar ligado diretamente ao que? A espessura da ferramenta. A espessura da ferramenta aqui ela tem quanto? 4 milímetros. Então o canal, né, para uma conformação inicial, eu vou até anotar aqui, vou deixar aqui de amarelo, o canal ele vai ter 4 milímetros. Canal 4 milímetros, beleza. O que acontece? Se o canal é 4 milímetros e o passo é 12, você vai ter 12 menos 4. 12 menos 4 vai dar quanto? 8. Né? Então, desculpa, eu acabei... não, tá certo mesmo, pensei em outra coisa aqui. Então, você vai ter o canal que ele vai ter 4 milímetros e a espessura do filete, tá aqui, espessura do filete 8 milímetros. Né? Então, a ferramenta ela vai te dar a base para ter o quê? O valor do canal. O canal ele vai ter 4 milímetros. E a espessura vai ser o que falta para chegar no passo. Né? Então, se você já tem 4 milímetros a espessura, e o passo é 12, então 8 milímetros ali é a espessura do filete. Né? Então, o filete, quando ele for conformado, né? Vou colocar aqui de azul, o filete, quando for conformado, ele vai ter aí a espessura de 8 milímetros. Né? Ele vai ter essa espessura aqui de 8 milímetros. Eu coloquei ela aqui na diagonal, mas o que acontece? Que foi justamente o problema que a gente viu na rosca triangular. Né? Ele não forma o ângulo, o que a gente chama da hélice, né? O ângulo da hélice, né? Ele não forma. Eu acho que no canal, eu acho que também ele não vai formar esse ângulo da hélice. Mas eu acho que as características geométricas, né? Boa parte vai dar para perceber. Então, o canal 4 milímetros e espessura 8. Aí vamos supor o seguinte, vamos supor que você queira fazer esse canal, né? O canal ele vai ter 6 milímetros. Né? Vamos supor que o canal tenha... Opa, tem aqui. Vamos supor que o canal tenha 6 milímetros. Se o canal ele tiver 6 milímetros, o que acontece? A espessura do filete ela diminui proporcionalmente. Veja que aqui a ferramenta ela conforma de forma direta, né, pela própria espessura dela, conforma 4 milímetros. Mais exemplo, se eu precisar de 6 milímetros de espessura, eu posso fazer deslocando ela lateralmente. Então, se eu preciso fazer, se eu precisar fazer isso, né, chegar a esse canal com 6 milímetros, eu estou tendo deslocamento de mais 2 milímetros. Então, o que acontece? A espessura do filete perde 2 milímetros. Então, se ela ficaria com 8, ele ficaria agora com 6. Então, exemplo, se a gente fosse utilizar essa ferramenta para fazer um canal com 6 milímetros, a espessura, né, do filete ficaria com 6 milímetros. Só que eu teria que fazer o deslocamento lateral de 1 milímetro
para um lado, 1 milímetro para o outro. Então, vamos fazer esse teste. A gente faz a usinagem direta, utilizando a própria espessura da ferramenta. Fazendo a usinagem direta para acontecer o quê? O canal é para ficar com 4, a espessura do filete com 8. Depois a gente desloca 1 milímetro para um lateral, 1 milímetro para o outro, e ele tem que ficar dessa forma. Canal com 6 milímetros e a espessura com 6, tá bom? Bom, vamos apagar aqui e vamos para o teste. Vou colocar aqui uma profundidade qualquer, né? Vou colocar aqui uma profundidade de 4 milímetros. Vou colocar aqui 4 milímetros para ficar bem visível. Se fosse fazer isso na prática aí com a ferramenta colocando 4 milímetros de uma vez, você teria sérios problemas aí com a ferramenta, com a peça. Esse contato é muito perigoso. Então aqui a gente está só simulando para ver a questão da conformação do filete, né? Você tem principalmente o perfil quadrado, trapezoidal, a profundidade da... E é engraçado porque no perfil trapezoidal e quadrado você tem uma área de contato muito grande, né? Então o esforço de corte é grande. No perfil triangular a área de contato é menor, mas só que ela é muito menor, então a ferramenta ela é mais frágil, né? Então você acaba tendo problema dos dois lados, né? Então você tem que tomar muito cuidado com isso. Bom, beleza, então tá na profundidade aqui. Coloquei aqui qualquer, né? Vamos ligar aqui. Aqui tem um detalhe seguinte, deixa eu voltar aqui, que eu tenho que ativar essa alavanca aqui, ó. Vou clicar aqui, que é para deixar engatado lá para rosca, né? Então vou voltar aqui para voltar aqui a câmera. Pronto, beleza. Então quando a gente ativar aqui, ele já vai começar a formar o filete, né? Vamos lá. Ó, ele já está ali indo no avanço automático, né? Que ele já está aqui engatado. É aquilo que a gente tinha dito, né? Ele forma ele dá a proporção geométrica, mas ele não forma o ângulo, né? Ele não forma o ângulo. Desliguei aqui, então você dá para observar que ele formou os canais, né? Fica parecendo até um ciclo de canal aí como se fosse uma usinagem CNC, né? Quem é da área CNC, existem funções específicas para ciclo de canal, né? Ficou parecendo um ciclo de canal, né? Mas aí de fato ele fez a conformação da rosca, né? Eu vou colocar aqui no modo de paquímetro para a gente tirar a dúvida e ver como é que ficou, né? Então, lembrando, é para o passo, nesse caso o passo é 12 milímetros. Vamos verificar logo o passo, né? Então, exemplo, vou pegar aqui desse ponto, aqui, desse ponto para esse outro aqui, deixa eu colocar aqui, desse ponto que a gente marcou para esse aqui, ele tem que dar quanto? 12, né? Então, aqui está com 96, deixa eu tentar marcar, vamos supor 96. 96 mais 12 vai para 108. Então, deixa eu ver se ele está somando. Ele está somando. Então, quando chegar no outro lado é para estar 108, para dar o 12, né? Ó, tá vendo? Foi de um lugar para o outro, ele estava com 96 para 108, ou seja, 12 milímetros. Então, o passo está beleza. O canal tem que ser de quanto? 4 milímetros. Ele está aqui marcando 108, eu vou voltar aqui para esse ponto. Né? Vou voltar aqui para esse ponto. Então, se é 4 milímetros, aqui ele está marcando 108, nesse aqui é para ele marcar o quê? 104. Voltar aqui, ó, tá vendo lá, aproximadamente 104, né? Então 4 milímetros e a espessura do filete, como a gente já tinha comentado, tem que ser 8, né? Então, exemplo, aqui está com 104, né? Eu vou fazer aqui voltando para esse ponto aqui. Se eu vou voltar para esse ponto aqui, eu vou ter menos 8, né? Então a gente vai para 96, vamos verificar aqui. Então é isso, 96 aproximadamente. Então veja aí que o que a gente planejou, né? Planejou não, analisou o que iria acontecer, aconteceu. Beleza, o que é que a gente vai fazer agora? A gente vai fazer aquele lance de aumentar a espessura. A gente vai voltar 1 milímetro aqui, a gente vai voltar 1 milímetro aqui e depois 1 milímetro aqui. Então fazendo isso, o canal ele vai passar de 4 para 6. E a espessura do filete vai diminuir de 8 para 6. Né? Vamos lá. Vamos ver se dá para movimentar. Né? Não verifiquei ainda, mas vamos testar aqui. Eu tenho que voltar aqui a ferramenta. Né? Tenho que voltar aqui. A gente colocou 4 milímetros de profundidade. Vou voltar aqui. Opa, não. Estou voltando para o lado errado. Está voltando.
Ah, entendi aqui. É porque ele tá... Deixa eu voltar aqui a câmera. Desligar aqui. Ele tá acusando um erro ali. Então vou voltar aqui. Voltar aqui. Aqui que na prática a gente sabe, né? Que voltar ali a profundidade não tem problema nenhum. Né? Eu vou ligar lá ela, a máquina, e o que acontece? Quando eu colocar aqui para... Vou até afastar ele aqui mais. Quando eu colocar ele para voltar, né? Quando eu colocar ele para voltar, ele volta engrenado. Ele volta engrenado. Né? Então vamos lá fazer o teste. Deixa eu voltar aqui na câmera. Ligar aqui. Boa, beleza. Colocar aqui. Ele tá voltando engrenado, beleza? Ele tá voltando aqui automático. Ó. Tranquilo, até então tudo tranquilo. Pronto, ele saiu aqui da área de contato da peça. Eu vou voltar lá para os 4 mm de profundidade. Voltar aqui. Marcar os 4. Agora, espera que chegar no 4 aqui, que é a profundidade que a gente marcou. Beleza, 4 mm, tranquilo. Aí o que acontece? Se a gente, exemplo, colocar ele para executar a rosca de novo, ele vai fazer exatamente, vai passar a ferramenta no mesmo parâmetro que a gente fez antes. Né? Só que agora eu vou fazer o deslocamento aqui. Né? Se eu não me engano é esse aqui o manipulo da ferramenta. Eu vou zerar ele aqui. Né? Vou deslocar, vou ver se ele vai movimentar aqui. Fiquei na dúvida se é esse aqui o do... Deixa eu apagar aqui. Ah, não, é esse aqui. Então vamos zerar aqui ele. Que já está zerado, né? Deslocar aqui 4. Ou desculpa, deslocar 1 mm aqui. Deixa eu até voltar, né? Voltar aqui para explicar de novo. Ele estava aqui no 0. Né? Deixa ele aqui no 0. Ele estava no 0 e o que é que eu estou fazendo? Eu estou deslocando da direita para a esquerda 1 mm. Né? Dá para observar ele deslocando aqui um pouco. Estou deslocando aqui 1 mm. Beleza. Desloquei 1 mm. Quando a gente fizer a usinagem da rosca voltar, que for executar o segundo passo, a gente vai ter que deslocar 1 mm no sentido inverso. Que é para ele. O que é que ele vai fazer? Ele vai tirar 1 mm na lateral de um canal. Né? Do canal, que no caso aí é o canal da rosca. Depois eu preciso tirar mais 1 mm do outro lado. Né, para chegar aos 6 mm. Né? Vamos verificar se vai funcionar, né? Beleza, ele está engrenado aí, vamos colocar aí para executar aí a rosca, né? Liguei aqui para o lado errado, ligar para o lado certo. Vamos ver se ele vai aumentar aí alguma coisa. Aqui na imagem já dá para observar que ele aumentou um pouco o canal, tá vendo? Ele tirou um pouco o canal. Então, beleza. Então, teoricamente aí até então tá funcionando ok aí o que a gente fez. Beleza, aí a gente desligou, né? Aí deve dar aquela mesma mensagem de erro, né, que a gente viu anteriormente. Vou voltar aqui ela. Voltar aqui se ela vai sair. Sai aqui toda a ferramenta. Beleza. Eu não vou colocar aqui do paquímetro para a gente ver logo, né? Vou esperar terminar para a gente confirmar todo o processo, tá bom? Então vamos voltar aqui. Voltando. Lembrando que no processo de roscamento, né, para quem não viu o vídeo anterior que a gente falou sobre conformação de rosca, você tem que voltar sempre ali no automático para ele não perder esse alinhamento. Né? Então beleza, foi. Agora eu vou voltar aqui os 4 mm de profundidade. Aí eu vou explicar um detalhe interessante. Interessante não, importante. Vou aproveitar até que o AutoCAD está aqui aberto para poder explicar aqui melhor. Então, beleza aí, 4 mm de profundidade. Pronto, 4 mm de profundidade. Eu vou abrir aqui o AutoCAD.
Bom, foi até esse desenho que a gente viu no vídeo anterior, né? Vou tentar explicar aqui para a gente entender o que foi que aconteceu. O que aconteceu é o seguinte: quando a gente fez o primeiro passo, né, a ferramenta ela estava ali, exemplo, vamos supor que seja esse o desenho final. A ferramenta ela estava no centro desse canal e conformou ele com a espessura de quanto? 4 milímetros. Foi o que a gente viu, mediu, tal, beleza, 4 milímetros. Olha o que foi que eu fiz depois que ele terminou essa execução. Eu desloquei 1 milímetro aqui para a esquerda, naquele manípulo do carro porta-ferramenta. Então, se eu desloquei 1 milímetro, quando eu fiz um novo passo, ele tirou quanto aqui? Tirou 1 milímetro. Então, ele tirou 1 milímetro dessa lateral. Então, o canal ele aumentou para 5 milímetros. Beleza. Aí vamos supor agora o seguinte: você diz, poxa, se você deslocou 1 milímetro, por que a gente não desloca mais 1 milímetro aqui para esse lado? Eu vou perder a referência ali do centro. Né? Ou seja, não é nem que vai perder a referência. Né? Não é nem que a gente vai perder a referência. Né? É porque você vai ter um deslocamento só para um sentido do filete. Você precisa equilibrar esse deslocamento. Então, esse próximo deslocamento que a gente vai fazer é para o lado contrário. Ou seja, 1 milímetro para aqui. Né? Então, se a gente teve o deslocamento de 1 milímetro para o lado, 1 milímetro para o outro, mais a espessura da ferramenta, ou seja, a espessura da ferramenta 4 milímetros, deslocamento lateral de 1 milímetro, mais outro deslocamento lateral de 1 milímetro, esse canal vai ficar com 6 milímetros. Beleza. No manípulo que a gente deslocou, foi o que aconteceu. A gente deslocou 1 milímetro para esse lado, como a gente já falou. Então, eu não posso simplesmente só voltar 1 milímetro, porque se eu voltar só 1 milímetro, eu vou voltar para o zero. É como se eu tivesse, até aumentar aqui a espessura, como se eu tivesse nesse ponto e desloquei 1 milímetro voltando, eu vou voltar para esse. Então eu vou voltar para a referência que eu tinha antes, então não vai fazer nada de diferença. Eu tenho que voltar agora 2 milímetros. Por que eu tenho que voltar 2 milímetros? Porque eu já fui 1 milímetro. Né? Exemplo, a referência está aqui, a gente deslocou 1 milímetro aqui para esse ponto. Se eu quero tirar 1 milímetro para esse sentido, eu não posso só deslocar 1 milímetro. Né? Eu tenho que deslocar 2 milímetros para poder tirar aqui desse lado. Beleza? Vamos voltar lá para o software para a gente entender bem como é que funciona. Né? Como é que vai funcionar. A gente deslocou 1 milímetro aqui e agora a gente vai voltar para o zero. Só que além de voltar para o zero, a gente vai passar 1 milímetro. No caso aqui a gente vai ficar aqui na marcação. E aí muita gente se confunde com isso. Veja que eu estou indo para a marcação aqui de 4 milímetros. Pô, deslocou 4. Não, a gente deslocou 1 milímetro voltando. O anel graduado ele tem essa questão de deslocamento aí de 360 graus. Né? Então muita gente se confunde com isso. Tem que ficar atento. Beleza? Bom, então aí esse passo agora finaliza, né, a execução aí da rosca, aí, da simulação da rosca quadrada. Né? Já liguei aqui. Vamos embora. Você vai tirar ali tirou ali, o canal aumentou. Dá pra ver lá que o canal aumentou. No final, é para ocorrer o quê? Canal com 6 milímetros, filete com 6. Canal com 6, filete com 6. Pronto. Desligou aqui, eu não vou nem afastar, vou direto aqui para o paquímetro. Vamos pegar aqui a referência aqui, um ponto aqui qualquer. Tentar centralizar o máximo possível. Ele está dando aqui aproximadamente 91 milímetros. Então, para chegar aqui nesse outro ponto, se a gente aumentou 6 milímetros, é para ficar com 97. Aqui, ó, 97 é aproximadamente. Se aqui está com 97, eu quero verificar a espessura aqui do filete. É 97 mais 6, então a gente vai para 103. 103 milímetros aí aproximadamente. Então é isso. A gente viu aí que dá para simular, né, essa rosca aí com perfil quadrado. Né? Eu vou até desengatar aqui a parte da rosca. Né? Vou afastar aqui a ferramenta. Afastar aqui a ferramenta. Só para a gente entender aqui um detalhe também, né? Vou ligar aqui. O que acontece? É porque aqui não dá para ver, bem. Na prática, esse filete aqui, né? Esse filete aqui, ele vai ter
o ângulo, né? O ângulo de hélice, né? Que a gente tinha comentado, ele vai ter um ângulo. Né? Eu vou até voltar aqui, melhor vou até voltar para o AutoCAD aqui que dá pra gente observar melhor. Ele vai ter esse ângulo, né? Esse ângulo aí, né? A gente fez esse deslocamento, tal, enfim. O que acontece execuções, exemplo, como um perfil trapezoidal, é muito comum, né, as pessoas fazerem como se fosse um desbaste, né, fazer lá um perfil quadrado, né, fazer um perfil quadrado inicialmente e depois fazer a usinagem da lateral do ângulo do filete, né, que você acaba ficando com a carga de contato menor, né. Então, exemplo, um perfil trapezoidal você faz essa manobra, né, vamos assim chamar, né. Eu vou tentar fazer uma simulação depois aí para ver se a gente consegue fazer um perfil trapezoidal. Eu vou tentar aí ver se consigo fazer essa simulação aí no software. A gente já sabe que o perfil da rosca, ou melhor, o ângulo da rosca ele não aparece, né? O ângulo ele não aparece, mas pelo menos o perfil ele aparece. Então, pela disposição aí do software, a gente vai tentar aí ver se consegue fazer uma simulação, tá bom? Então é isso, não deixe de se inscrever no canal, toda semana tem vídeos novos, valeu!